Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A meditação de hoje vai estar no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo do 3 ao 12, e diz assim: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. E essa meditação de hoje, ela vai nos trazer um ensinamento bastante importante que já vai pegar de acordo com os dois vídeos anteriores, né? Vai falar aqui, por exemplo, bem-aventurados, felizes, bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm um coração humilde, aqueles que não guardam ódio dos irmãos, aqueles que não guardam angústias, tristezas, mas que são humildes, aqueles que não guardam orgulho. Entende? Todo aquele que tem um coração humilde, ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Mas continuando, bem-aventurados os que choram, tem aqueles que são perseguidos, meus irmãos, e choram pela decepção, pela dor do sacrifício, porque realmente o sacrifício, ele é a prova do amor. E só se ama aquilo que se conhece. E também, como é que se diz? É necessário sofrer para amar. Se eu digo que amo a Deus, eu só vou amar a Deus verdadeiramente nas tribulações, nas provações da vida, que é quando eu vou ter a oportunidade de estar entre Deus e Satanás, e eu escolho voluntariamente estar com Deus. É onde vai vir as duas opções, tem Deus e tem um demônio, e eu tenho que escolher qual a opção. E é aqui onde eu vou provar estar com Deus ou não. Entende? Mas como assim? Como é que eu posso levar para uma forma mais prática da gente entender? Por exemplo, sobre as perseguições. Todo aquele que deseja seguir a Cristo será perseguido, certo? Porque, como já falei no vídeo anterior, todo aquele que o Cristo escolheu, ele não pertence a esse mundo. Logo, esse mundo passa a odiar essa pessoa. Agora, se aquela pessoa fosse desse mundo, esse mundo amaria essa pessoa. Entende? Então, a partir do momento que você começa a seguir a Cristo, o mundo começa a sentir ódio de você. Consequentemente, você pode se sentir sozinho, você pode acabar se levando para o desespero, para a tristeza. Aí você pode até acabar chorando muito, porque dói, realmente dói muito, né? Não é fácil passar pelas tribulações, mas Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo aquele que chora por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele será consolado pelo próprio Deus. Deus vai estar consolando eles. Entende? Tudo isso é provação, mas continuando.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Devemos ser mansos, meus irmãos. Devemos ser caridosos. Devemos pensar no próximo. Devemos salvar o próximo. Entende? Como assim, Aldemar? Salvar? Com a oração, com o ensinamento da verdade, levar o evangelho incansavelmente. Devemos ter muita constância, meus irmãos. Se a gente quer ir para o céu, a gente tem que ter uma constância radical. A gente tem que ter a Bíblia, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que rezar o Santo Rosário, ou ao menos o Santo Terço, todos os dias, para que assim possamos nos transformar. Deus nos edifica, Deus nos transforma, Deus nos faz homens e mulheres santos, dispostos a viverem a santidade e salvar milhares e milhares de almas neste mundo. Mas continuando, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia, se você quer alcançar a misericórdia do Pai, primeiramente você tem que ser misericordioso para com teus inimigos, para com teus devedores, podemos dizer, todos aqueles que devem a você. Você tem que ter compaixão e misericórdia, entende? Tem que ter paciência. E ao invés de julgar, ao invés de maltratar, dar pauladas, rezar e tentar ajudar aquela pessoa a todo custo. Porque tudo que você faz aqui, você vai ter um resultado após a morte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Todos aqueles que são puros de coração. Como assim são puros de coração? Pureza. Pureza me faz lembrar da castidade. Pureza me faz lembrar da castidade. Todo aquele que se torna puro de coração, ele não olha para as coisas, não consegue olhar para as coisas com malícia. E isso é maravilhoso, porque a gente está vivendo uma época na qual você não pode pegar praticamente nada. Se você pega uma caneta, as pessoas já pensam maldade. Se você pega qualquer coisa como um objeto, as pessoas veem por maldade. Então você precisa ter um coração puro e tirar da sua cabecinha as malícias de Satanás, porque se você não mudar em vida, em morte você não vai mudar. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todo aquele que for perseguido só por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, todo aquele que for perseguido por causa de Deus, não fique triste pela perseguição, alegre-se, seja feliz. Deus está fazendo maravilhas em você. Você apenas precisa confiar cegamente na proteção divina. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Ou seja, todos nós que seguimos a Cristo seremos caluniados. Pessoas vão nos caluniar. Vai ter pessoas perseguindo, dizendo: isso daí, você acha mesmo que esse rapaz aí tá certo? Você acha mesmo que ele é certo? Ele fala tudo bonitinho assim, isso aí é um pecador, isso daí vive no erro, isso é um cabra safado. Essa menina que eu vi aí, vive nas festas, vive nisso e naquilo. Todo aquele que decide seguir a Cristo, ele vai ser perseguido, sempre. Mas compete a nós permanecer ou não na graça do Pai. Não se deixe levar pelas inclinações, pelos desânimos, por tudo aquilo que vai te afastar de Deus. Porque se você se afasta de Deus, você está em uma zona de perigo, zona vermelha, alerta vermelho. Tem que buscar a santidade, meus irmãos. E para finalizar, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, não fiquem tristes quando estiverem sendo perseguidos, quando estiverem caluniando vocês, quando estiverem acusando vocês.
injustamente, meus irmãos. Sejam felizes, porque será grande, imensa a recompensa que Deus prepara para você lá no céu. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.